uma selfie no lugar errado, um taxista simpático demais, uma casa de família com placa errada, ou só uma piada fora de hora. Em Cuba, qualquer um desses detalhes pode virar problema. E assim, o que começa como uma viagem de férias, termina com o passaporte retido. Ou pior, com você detido. Porque ali, um simples erro pode custar sua viagem, ou pior. Por isso, hoje no Belo Mundo, você vai descobrir o que nunca fazer em Cuba, para não trocar o mojito por um boletim de ocorrência. Erro número 1. Embarque sem checar a regra mais recente. A dica mais importante aqui é: nunca subestime a burocracia cubana. Tem gente que compra passagem, reserva hotel e acha que o resto se resolve no aeroporto. Aqui, essa aposta costuma dar errado. Antigamente, para entrar no país, bastava apresentar um papelzinho que muita gente chamava de cartão turístico. Era uma folhinha rosa ou verde que você comprava separado da passagem e entregava na chegada. Mas isso ficou no passado. Nos últimos anos, Cuba está digitalizando o processo e cada vez mais exigindo que tudo seja feito online, com antecedência. Não dá mais para achar que vai resolver tudo no balcão do aeroporto. Por isso, não confie em blog velho, nem em vídeo de YouTube desatualizado. Cuba mudou, e o turista desavisado já perdeu viagem por muito menos. Erro número 2. Viajar sem seguro e sem cartão de vacinação. Esse aqui é o tipo de erro que não parece erro, até o dia em que você precisa. Muita gente embarca para Cuba com a ideia de que, se algo der errado, é só procurar um hospital. Afinal, o sistema de saúde do país é famoso no mundo inteiro. Mas tem um detalhe que muda tudo. Ele é de graça sim, mas só para os cubanos. Se o turista passar mal e não tiver seguro, pode acabar pagando bem caro ou, pior ainda, sendo barrado logo na entrada. Tem fiscal que pede o comprovante de apólice ali mesmo, no aeroporto. E se você não tiver? Eles te obrigam a contratar uma cobertura local, da seguradora estatal. Não tem como escapar. Outro ponto que muita gente esquece é a vacina contra a febre amarela. Sem o certificado internacional em mãos, não adianta dizer que tomou. Tem que estar tudo carimbado e com data. E a vacina precisa ter sido aplicada pelo menos 10 dias antes do embarque. Erro número 3. Viajar contando com cartão físico ou virtual. Esse aqui é o campeão de causar dor de cabeça. Em muitos países, é comum viajar só com o cartão no bolso e pronto. Mas em Cuba, isso não funciona. Cartões emitidos por bancos americanos simplesmente não passam. E mesmo os de outros países vivem falhando sem explicação. A economia ainda gira em dinheiro vivo. Caixas eletrônicos existem, mas vivem vazios. E o sistema eletrônico de pagamentos é frágil. A melhor estratégia é levar mais dinheiro do que você acha que vai gastar. E guardar bem. Porque até nos lugares que aceitam cartão, você ainda depende da internet. E aí vem o próximo erro. Erro número 4. Depender de internet. A internet em Cuba é instável, lenta e muitas vezes cara. O acesso costuma acontecer só em áreas públicas específicas, como praças e hotéis. E mesmo assim, só com cartão pré-pago. Nada de Wi-Fi liberado no restaurante ou 4G funcionando no caminho do táxi. Por isso, já baixe os aplicativos antes de embarcar. Não conte com trabalho remoto ou rede social atualizada. E tem mais. Em momentos de tensão política, o sinal pode ser cortado do nada. Então não viaje achando que o celular vai resolver tudo. Tenha versões offline de documentos, rotas e reservas. Porque quando o sinal some, quem se preparou não se desespera. Erro número 5. Levar dólar. Na verdade, essa não é uma proibição, mas um alerta para você não perder dinheiro à toa. Geralmente o dólar americano é sempre a melhor moeda para levar em viagem. Só que em Cuba, ele vira armadilha. Mesmo com o câmbio oficial pareado, o governo cubano aplica um imposto de 10% só no dinheiro vindo dos Estados Unidos. Isso é reflexo do bloqueio econômico.
E não acontece com outras moedas, como o euro, a libra ou o dólar canadense. Na prática, trocar dólar em Cuba é aceitar perder na conversão. E se isso pode ser evitado antes de sair de casa, por que arriscar? Erro número 6. Falar de política. Cuba não é um país como os outros. Aqui existe partido único, controle social rígido e pouca margem para improviso quando o assunto é política. E esse detalhe muda completamente o jeito de se comportar em público. Não é sobre censura explícita, é sobre contexto. Uma opinião que parece inofensiva num bar do Brasil ou numa praça na Itália, aqui pode virar constrangimento. Ou pior, pode colocar outra pessoa em risco, porque o turista pega o avião e vai embora. Mas o cubano que ouviu ou participou da conversa continua ali. E num ambiente onde tudo pode ser mal interpretado, até uma conversa informal pode gerar dor de cabeça para quem fica. Então, esquece a ideia de bater boca ou testar os limites. Na dúvida, fale menos e ouça mais. Afinal, você tem 2 ouvidos e uma única boca. Erro número 7. Apontar câmera para o lugar errado. Não é só o que você fala, é também o que você mostra. Em Cuba, filmar ou fotografar áreas militares, policiais, prédios do governo ou pessoas fardadas pode virar caso de polícia, literalmente. As autoridades não vão aceitar justificativa de turista desavisado. Se a imagem parecer sensível, eles podem confiscar o equipamento, pedir explicações ou até prender. E sim, já aconteceu com gente que só queria um registro inocente da viagem. O melhor conselho aqui é simples. Se tem dúvida, abaixe a câmera. E pergunte antes. Isso vale para ruas, para praças, para qualquer espaço onde a fronteira entre o público e o proibido não esteja clara. E a regra não é válida só para militar, tá? Mesmo entre civis, existe um código de respeito. Cubano gosta de ser consultado antes de aparecer em foto, especialmente em comunidades menores, com crianças, artistas de rua ou gente com roupas típicas. Pense bem. Você também não iria gostar se um estranho chegasse do nada e tirasse um monte de fotos suas sem falar nada. Posso tirar uma foto? Faz toda a diferença. E não esqueça da gorjeta se estiver filmando artista de rua. Você está registrando o trabalho de alguém. Então sim, leve sua câmera, registre sua viagem, faça suas lembranças, mas tenha educação. Erro número 8. Ir com a mala vazia. Levar pouca coisa achando que vai comprar tudo no destino pode até funcionar em outros países. Mas em Cuba, essa estratégia é cilada. O país enfrenta uma escassez severa de medicamentos. Tem farmácia, mas é comum encontrar as prateleiras praticamente vazias. Às vezes, nem dipirona aparece. Muita gente por lá depende de doações ou pede socorro aos vizinhos para conseguir um simples remédio para febre. Então leve tudo o que puder. Seus remédios de uso contínuo, claro. Mas também antitérmico, anti-inflamatório, antialérgico, relaxante muscular, algo para dor de cabeça, gripe, febre, diarreia, prisão de ventre. Pode exagerar, porque em Cuba não dá para contar com a sorte. E não é só com remédio que você precisa se precaver. Higiene pessoal também entra nessa conta. Sabonete, absorvente, protetor solar, papel higiênico, desodorante. São itens que costumam faltar ou, quando aparecem, têm preço absurdo. Até lanchinhos viram artigo de luxo. Não espere encontrar biscoito, chocolate, barrinha de cereal ou qualquer snack comum. Cuba tem um comércio bem limitado, afetado há décadas por bloqueios econômicos. Lojinhas de presente, conveniência ou farmácias com variedade, como a gente conhece, são raridade por lá. Por isso, é melhor prevenir do que remediar. Erro número 9. Levar drone. Se você ficou atento ao que dissemos sobre câmeras, já entendeu que filmar em Cuba exige cuidado. Só que com drone a conversa é outra. Não é só ter cautela, é proibido mesmo. Cuba não permite a entrada de drones no país. A alfândega confisca na hora e nem adianta discutir.
Mesmo quem trabalha com produção audiovisual ou tem licença profissional, enfrenta uma burocracia pesada que raramente dá em autorização. A justificativa oficial é a segurança. O governo cubano trata o espaço aéreo com muito rigor, principalmente por causa de preocupações com espionagem, monitoramento e privacidade. E num país onde o controle é rígido, tentar burlar essa regra pode te colocar numa encrenca daquelas. Por isso, não inventa. Deixe o drone em casa. Aproveite Cuba com os pés no chão. Dá para registrar muita coisa incrível com uma boa câmera, com o celular. Você vai economizar dor de cabeça e ainda evita risco de perder equipamento na alfândega. Erro número 10. Carregar itens para outras pessoas. Esse erro parece inocente, mas pode custar caro. Em Cuba, quando você entra no país com alguma bagagem, todo o conteúdo da mala passa por revista. E se houver qualquer coisa que as autoridades considerem irregular, o problema é todo seu. Não é só questão de lei. É que Cuba trata tudo isso com rigidez extrema. Substâncias ilícitas e contrabando são encarados com tolerância mínima. A posse ou uso de drogas é proibida e pode dar cadeia. Ter até pequenas quantidades de substâncias como cannabis pode virar problema, e o simples porte pode resultar em pena de prisão por até 2 anos. Para quantidades maiores, as sentenças sobem muito e podem chegar a décadas de prisão, dependendo do caso. O risco maior de levar coisas de outras pessoas é justamente esse. Pode parecer um favor leve, transportar um pacote pequeno ou um item que você nem sabe ao certo o que contém. Só que se esse item exigir declaração ou controle especial, ou se for interpretado como algo ilícito, quem vai responder por isso é você, não a pessoa que pediu o favor. Por isso, montar a mala só com suas próprias coisas não é exagero. Não aceite carregar pacotes, bolsas, eletrônicos ou qualquer item que não seja claramente seu. Mesmo um objeto aparentemente inofensivo pode mudar de categoria quando passa pelo raio-x ou pela interpretação de uma autoridade mais rígida. Erro número 11. Trocar dinheiro no câmbio errado. Trocar dinheiro em Cuba não é uma simples questão de achar a melhor taxa. É uma questão de segurança. O câmbio oficial existe, mas paga pouco. O câmbio paralelo paga mais, mas vem cheio de armadilhas. E a rua está cheia de gente oferecendo ajuda que parece simpática, educada e até convincente, mas que pode te colocar em risco. Existe golpe de nota falsa. Existe cálculo manipulado. Existe troca feita às pressas para você não perceber que perdeu dinheiro. Fora o detalhe legal. Fazer câmbio fora dos locais autorizados pode render multa ou dor de cabeça com a polícia. Então, trate dinheiro do mesmo jeito que trata seu passaporte, sem improviso, sem conversa fiada e sem negócio na rua. Em Cuba, a troca mais vantajosa nem sempre é a mais segura, e o barato tem um costume perigoso de sair caro. Erro número 12. Entrar em táxi não licenciado. Os carros antigos de Cuba chamam a atenção de todo mundo. Eles são lindos, fotogênicos e parecem parte da experiência. Só que nem todo carro é táxi legal. E nem todo motorista que sorri para você está autorizado a transportar turistas. Havana tem casos de golpistas que se passam por taxistas. A corrida começa barata, termina cara ou termina em lugar nenhum. E às vezes dá muito pior. Já houve situação em que o carro foi parado no meio da estrada, a polícia descobriu que o motorista não tinha licença e ele foi preso ali mesmo. Os turistas que estavam no carro tiveram que prestar depoimento e só foram liberados depois de pagar multa. Isso acontece porque muita gente entra no carro primeiro e pergunta o preço depois. Em Cuba, isso é receita certa para problema. O ideal é combinar o valor antes, confirmar se o veículo é registrado e, sempre que possível, pedir indicação ao seu anfitrião. O importante é lembrar que corrida barata demais, motorista insistente ou carro sem identificação são sinais de alerta. Ignorar isso pode transformar um passeio rápido num dia inteiro perdido. Erro número 13.
se hospedar em casa particular sem alvará. As casas particulares são uma das melhores formas de viver Cuba de verdade. São acolhedoras, mais baratas e muito mais autênticas do que muitos hotéis. Só que existe uma regra que não dá para ignorar. Nem toda casa pode receber estrangeiros. As autorizadas exibem um símbolo azul na porta. Esse pequeno detalhe é o que diferencia uma hospedagem regular de um problema sério. Já o símbolo laranja indica que o espaço só pode receber cubanos, e casas sem qualquer identificação não podem hospedar ninguém. Se você se hospedar no lugar errado, quem paga a conta é você. As multas existem e são altas. Além disso, o proprietário também pode se complicar. Por isso, é sempre bom confirmar antes. Hospedagem em Cuba funciona bem, mas precisa ser dentro das regras. Erro número 14. Beber água onde não deve. A gente já comentou antes, mas vale reforçar. Cuba vive uma situação complicada há muito tempo, e isso acaba batendo no básico do dia a dia. Coisas simples, como encontrar um sabonete que você goste, um protetor solar, um pacote de biscoito ou até um remédio para dor de barriga, pode virar uma pequena missão. E quando o cenário é esse, confiar em água de torneira não é uma boa ideia. A rede de abastecimento não tem o mesmo padrão de tratamento que muita gente está acostumada e o risco de passar mal é real. Isso vale também para gelo feito sem cuidado e para bebidas preparadas em lugares onde você não sabe como a água é armazenada. Por isso, a regra é simples. Água engarrafada para tudo, inclusive para escovar os dentes. Evite gelo se não souber a origem. E já viaje com seu kit de remédios, porque depender de farmácia por lá pode virar uma novela. Um detalhe pequeno assim salva uma viagem inteira. Melhor evitar o problema enquanto ele ainda está no copo e não no estômago. Erro número 15. Nunca ande sem passaporte. Para fechar esse tour pelo que você não deve fazer em Cuba, vem uma regra que parece simples, mas que derruba muito turista, que é andar sem documento. Por isso, nunca ande sem o seu passaporte. Em Cuba, ele é solicitado para tudo. Trocar dinheiro, comprar bebida, adquirir cartão de internet e até durante abordagens de rotina nas áreas mais turísticas. A polícia pede identificação com frequência e isso não tem nada de excepcional. É só o funcionamento do país. O problema é quando você não tem documento nenhum para apresentar. Isso atrasa sua vida, cria constrangimento e, às vezes, te coloca em situações que poderiam ser evitadas com um gesto básico. A melhor maneira de lidar com isso é simples. Guarde o passaporte no hotel ou na sua casa de hospedagem e leve sempre uma cópia junto da tarjeta turística. Pode ser impressão, pode ser digital, tanto faz. O importante é ter em mãos alguma forma de provar quem você é, caso alguém peça. Nunca subestime essa regra. Documento em Cuba não é detalhe. É o que separa um passeio tranquilo de um problema que você não precisava ter. Cuba pode ser uma das viagens mais marcantes da sua vida, justamente porque ela te coloca cara a cara com um país cheio de história, beleza, contradições e um cotidiano que não se parece com o de quase nenhum outro lugar. Só que essa mesma singularidade cobra um preço para quem não presta atenção. Se você evita esses erros, você chega mais leve, se desloca melhor, gasta com mais segurança, registra sua viagem sem dor de cabeça e, principalmente, não coloca ninguém em risco por causa de uma conversa atravessada ou de um comportamento de turista que acha que regra é sugestão. E agora a gente quer saber de você. Você teria coragem de visitar Cuba do jeito mais raiz, ficando em casa particular, andando a pé e vivendo o ritmo real do lugar? Ou você seria do time que prefere pacote fechado e roteiro todo amarrado? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e manda esse conteúdo para alguém que está com Cuba na lista. Porque uma viagem pode ser incrível, mas também pode desandar por um detalhe bobo.